Bíblia, são tantas igrejas, mulheres que a gente se inspira. São muitas das mulheres, né, igreja? Mas eu gosto muito da Dorcas. Gosto muito da Dorcas também. Então aqui em Atos 9, 36, igreja, vou estar falando um pouco, aleluia, de Dorcas. Atos 9. Atos 9, 36, que fala assim, igreja. Também dentro, né, dessa história de Dorcas, tem também falando da cura de Enéas e a ressurreição de Tábita, né? Porque Tábita, que é Dorcas, né? Então vamos lá. 36. E havendo em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, igreja, e esmolas que fazia. 37. E aconteceu aqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, né? Ela veio a falecer e depositaram ela num quarto alto, igreja. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles, né? Porque a mulher morreu, Dorcas havia falecido, e chamaram a Pedro. Não demore, foi chamar ele com pressa, né? E levando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, né? Chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Aqui no 40, mas Pedro fazendo-as sair a todas, né? Pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-o. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Então aqui nós vamos falar de uma discípula do Senhor, de uma mulher, né, abençoadíssima, de uma mulher, né, igreja, que pensa numa mulher que gostava de fazer a caridade, de fazer coisas boas para as viúvas, aquelas que ficaram viúvas, né? Porque os maridos eram marinheiros ali e eles morriam. E ali aquelas mulheres ficavam viúvas, sozinhas, sofridas. Quantas viúvas, né? Mulheres viúvas, sofridas, aposentadas, né? Já estão com uma certa idade, existem por aí. E muitos não dão nada por essas mulheres, igreja. Muitos não dão nada. Então essa mulher aqui, Dorcas, surgiu, né? Com todo amor, com todo carinho, com todo zelo que ela tinha de cuidar daquelas mulheres, de fazer roupas para aquelas mulheres, né? Costurar para que ela se dedicou. Creio eu também que ela devia ser uma mulher já, né? Idosa. Mas ela se dedicou ali àquelas mulheres, igreja. Coisa linda. Então ela criou um carinho entre aquelas mulheres daquele lugar, né? Ela criou um carinho entre aquela mulher ali de Lida, né? Que era o nome da cidade. Ela criou um carinho muito grande. Imagine o nome dela sendo repercutido. Ali tem vindo de mulheres de outros lugares, né? Para poder conhecer essa mulher. Imagina, igreja. Devia ser uma coisa assim muito linda, né? Das pessoas quererem conhecer aquela mulher que faz o bem, que faz uma obra bonita, né? Louvado seja Deus. Então Dorcas, ela se dedicava. Então certo dia, como acontece com cada um de nós, como acontece aí, ela veio a falecer.
igreja, todas aquelas mulheres que estavam ali em volta, e pediram para chamar Pedro, né? Pediram para chamar Pedro. Então Pedro ali dispensou todas aquelas mulheres, que Deus, quando Ele quer fazer um milagre, igreja, Ele não precisa de multidão. Se o milagre é teu, Ele vai fazer contigo em 4 paredes, igreja, né? Depois que o milagre for feito, as pessoas vão ver, não vão? As pessoas vão ver o teu milagre. Aí sim, né? Você vai perceber, você vai poder falar. Mas quando Deus assim, Ele atua dessa forma, né? Muitas das vezes Deus, Ele não precisa de multidão. Como Pedro ali, ó, dispensou aquelas mulheres que estavam chorando, que amavam ali Dorcas, que estavam ali sofrendo, né? Louvado seja o nome. E agora, o que vai ser de nós? Eu creio que aquelas mulheres falaram isso. O que será de nós? O que será de mim sem essa mulher de Deus? Elas se desesperaram. Mas Pedro foi ali, né? Foi fazer aquilo que Deus quer que eu e você venhamos fazer, né? Fazer a obra do Senhor, entrar em casa, impor as nossas mãos para curar enfermos, né? Quantas mulheres têm o dom da cura? Quantas mulheres têm o dom da cura e colocar a mão mesmo, né? E ali aquela enfermidade vai ter retirada. E Pedro foi ali, né? Foi ali, dispensou aquelas mulheres, colocou a mão nela e ela ali acordou. E ela ali foi curada. E aí aquelas mulheres podem se alegrar com aquela situação que nem elas esperavam. Morre da igreja. Morreu. Quando você ouve, morreu. Não passa na tua mente, raramente. Eu vou lá, vou botar a mão naquele morto. Vou botar a mão lá, né? Não passa, morreu. Então Pedro foi ali chamado para o quê? Para trazer a vida de volta para aquela mulher, para aquela cidade, para trazer a esperança novamente para aquele lugar, para trazer a esperança que havia se morrido, a esperança daquelas mulheres, né? Que se inspiravam em Dorcas. Quantas mulheres servem de inspiração, igreja, né? Ana foi sofrida, né? Ana sofreu, Débora foi uma guerreira, mas se tornou juíza. Louvado seja Deus. Maria, né? De Nazaré, junto com a Maria, foram lá no sepulcro. A gente é sensível, a gente tem aquela sensibilidade que fala que a mulher tem, naquele. Então a gente somos mulheres, fomos chamadas para fazer a diferença na terra, igreja. Desperta você que dorme. Desperta as mulheres que estão dormindo nessa manhã. Porque Deus tem o melhor para cada uma de nós, igreja. Desperta, você está passando por algum problema, alguma coisa, igreja. Deus está contigo, está segurando a tua mão. Desperta nessa manhã, que ainda há esperança para a árvore que ainda se for cortada. Aleluia. Ainda tem esperança para a tua vida, igreja. Olha só, nada é melhor do que a nossa salvação, não, igreja. Nada é melhor. Colocou na mão de Deus, depositou, nós louvamos aqui, né? Em fervente oração. Se você depositou no altar do Senhor, descansa no Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia, igreja.